um ângulo, ótica. A ótica é muito bacana, tá? Classifique as afirmações em verdadeiras V ou falsa F. Dois ângulos adjacentes são sempre consecutivos. O que tu me responde? Tá? Daí isso daí tu tem que lembrar da... Isso, V ou F. Ali, tá? Tu tem que lembrar. Daí eu vou deixar para vocês responderem esses exercícios aqui para a próxima aula. Começou a travar, Matheus. Tá certo então, ó. Então exercício 1 é só tu pegar ali os conceitos ali, e porque várias vezes inclusive eu falei sobre isso aqui, ó. Acabei de falar, antes de entrar nas atividades aqui, eu já estava falando sobre isso. Dois ângulos adjacentes são sempre consecutivos, daí tu tem que dizer se é verdadeira ou falsa a frase. Dois ângulos consecutivos são sempre adjacentes, tá? Se tu não lembra, vê a frase que eu falei anteriormente na gravação, tá? Superpoderes. Ai. No item C, dois ângulos que têm um vértice comum serão sempre consecutivos. É só avaliar ali o texto que tu sabe responder perfeitamente esse exercício 1. Se tu entendeu, tu estava me respondendo sim ali, né? Então tu sabe responder. Observe a figura e identifique o que se pede. Dois pares de ângulos consecutivos, tá? Então, o que tu... essas respostas aqui no exercício 2, cada um provavelmente vai ter uma. E provavelmente elas sejam válidas. Daí na aula que vem tu lembra assim, ó, de tu me dizer assim, ó. Ah, professor, eu quero verificar a minha resposta, ver se é consecutivo. Porque tem mais do que uma resposta aqui, certo? Então, ó, observe a figura e identifique o que se pede. Dois pares de ângulos consecutivos. Consegue vários. Desculpa. Tu consegue mais do que um ângulo consecutivo ali. Inclusive, até mesmo se tu não considerar só esses ângulos aqui, se tu considerar os pontos para formar ângulos, certo? Daí o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte. Oi. É bem difícil essa 2. Não tá difícil não, tá simples. Só tem vários ângulos. Na verdade, o que tu tem que fazer é escolher, ó. É uma escolha na 2. Tá? Para mim tem um no meio. Olha só o que tu pode considerar só essas variações angulares aqui, ó, e ver o que é consecutivo pela definição. Por exemplo, essa variação angular aqui, ó, é VAE. Essa variação aqui, ó. Essa variação aqui é o ponto VED, certo? Se tu quiser, na aula que vem, tu pode pegar outras variações que não estão indicadas aqui, ó, para ver se são consecutivas, tá? Daí a gente vai só na definição. Por exemplo, tá vendo? Tu tá vendo o ponto aqui, ó, tem uma variação que não está indicada que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só essa variação aqui, ó. Que variação é essa? VAD. Todo mundo entendeu, ó? VAD não, perdão. AVD, ó. A com vértice V e ponto D. É o segmento VA e o segmento VD aqui, ó, que eu fiz. Se vocês quiserem, vocês podem usar os pontos para concluírem esses ângulos aqui que pedem. Ou se não, só usem essas variações que estão indicadas, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Lembra que o ponto V aqui vai ser o vértice, esse ponto aqui é o vértice, tá? Eu acho que no primeiro exemplo ali eu botei VAE, não é VAE, é AVE,
E, no primeiro exemplo que eu queria me referir a esse ângulo aqui, ó. O vértice é o V, tem o segmento VA, tá aqui, e tem o segmento VE, que está aqui, certo? Daí, tu pode ver o que tu quiseres ali. Ver o ângulo que tu quiser. É da tua escolha escolher dois pares de ângulos consecutivos. No item B, dois pares de ângulos que são adjacentes, tá? E se tu pensar só nos pontos para as variações, tu pode ver os ângulos que sejam consecutivos e não sejam adjacentes, tá? Dois consecutivos que não sejam adjacentes. E no item B, dois ângulos que sejam adjacentes. No exercício 3, tá? Observe a figura e responda as questões. Tá? Dê exemplo de 3 pares de ângulos consecutivos. Tá? Não tá. Pode pegar 3 pares de ângulos que são consecutivos, faz a mesma coisa. Pode fazer a mesma coisa, considerar os pontos e daí tu vê outras variações angulares além dessas que estão mostradas aqui. O ponto aqui no centro é o vértice, é o ponto V. Tá? No item B, quais são os pares de ângulos adjacentes? Mesma coisa, entre esses 3. Tá? Vitor estava vendo o pôr do sol na linha do horizonte quando levantou sua cabeça a um ângulo de 20 graus. Então ele estava vendo o pôr do sol assim e levantou a cabeça a 20 graus. Para olhar uma gaivota e depois mais 30. Então ele olhou 20 e depois ele subiu 30 graus ainda para ver uma pipa. Então a gaivota está a 20 graus, a pipa a 30 não, né? A 30 graus dos 20. Então tu vai ter que tomar os 20 graus como linha de fé para calcular os 30, certo? Para ver uma pipa. Faça o que se pede, faça um esquema dessa situação utilizando a representação de ângulos. No item B, os ângulos de medida 20 e 30 formados podem ser considerados adjacentes, daí tu justifica. Represente dois ângulos no 5, represente dois ângulos adjacentes e dois consecutivos que não sejam adjacentes. É o que eu já estava te propondo no exercício de número 2. Tá? No item B, eu já estava te propondo a fazer isso. Tá? Ali no exercício de número 4, já no de número 5 já pede. Então, tá? Então é só essa página? Sim. Só essa página para vocês concluírem. Tá? Deixa eu ver o número da página aqui para segunda-feira. A página é 19, trazer prontinha, é rapidinho para fazer isso. Pega o teu transferidor, faz bem bonitinho, os desenhos bem legais. Daí de repente a gente pode abrir espaço na aula mesmo para tu mostrar na câmera assim para mim. Daí eu vou gostar de ver. Gente, são 10h57 aqui no meu relógio. Eu quero deixar um abraço para todos e me despedir hoje. Segunda-feira a gente retorna, né? Bom final de semana para todos. Um abração, descansem, mas estudem também. Tá bem? Ficamos por aqui e o nosso combinado, assim, ó, para eu saber se tu está participando sim ou não, responder sim ou não ali para algumas perguntas. Ah, pode apagar? Ah, não pode apagar, né? Tchau. Tchau, Tairone. Até. Vou dar tchau pro YouTube primeiro. Tchau.